Da fuga de um chefe de cartel que andou de moto por um túnel a presos que se vestiram de mulher ou se enviaram pelo correio para escapar. Vem comigo que estamos aqui no canal que nunca mente, sempre fala sério para ver as maneiras mais loucas de fuga da prisão. Então, sem mais delongas, vamos direto pro nosso vídeo. Muito justo. Vamos ver. Os benefícios da yoga são infinitos. Muito. Flexibilidade, atenção plena, capacidade de escapar da Exatamente. prisão. Opa, como assim? Da em prisão? 1990, um mestre do yoga sul-coreano chamado Choi Gabok Gente, foi podia preso ser após de lá. roubar cerca de $70 mil de lojas de ouro e postos de gasolina. Depois de ser pego, ele foi transportado para a prisão de Daegu em um ônibus da polícia. Mas quando o motorista ficou preso no trânsito, Choi soltou o cinto de segurança, usou sua força para abrir uma barra de ferro da janela nem chegou e aí pra conseguiu passar o prisão. seu corpo pela abertura de 20 centímetros. 20 então centímetros. ele fugiu por 2 dias. Deveria até ser que bem policiais magro, né? disfarçados o avistaram e o pegaram de novo. Mas depois de cumprir a pena, Choi não abandonou a vida criminosa. Não. E 22 anos depois foi preso por outro roubo, Palhaçada, encarcerado na né? Não serve delegacia de de polícia de lição. Dongbo. Sua cela era bem mais segura que o ônibus. Olha Mas aí. 5 dias depois ele escapou de novo, cobrindo o corpo com óleo e se espremendo pela portinhola de comida. Com o corpo besuntado, ele passou E pela é muito abertura de 15 pequena, por onde centímetros eles em menos de colocam um minuto. E enquanto 15 os guardas dormiam, centímetros. conseguiu sair da delegacia Tô e fugiu chocada. por 6 dias. Até que foi pego de novo na cidade de Miryang e sentenciado a 7 anos de prisão. Mas esse cara não é o único criminoso a escapar. Em 2016, Olha o ladrão aí, russo logo chamado aí, viu? Rustam Shakrutinov foi preso na cidade de Isberbash. Mas ele não Sim. ficou lá por muito tempo. Rustam também escapou pela abertura da cela, ao mesmo estilo de Choi. Gente, a pessoa não literalmente... Oh, meu Deus. Gente, tipo, a pessoa... Oxi. Mas ao contrário Mas- do mestre de yoga, Rustam ficou preso na abertura por mais de 2 minutos. Eu E essa imagino, passagem porque é justa muito fez com que suas estreito, calças e gente. cueca caíssem. Não se sabe se ele realmente escapou da Eu prisão acho que após sair não, da né? cela. Porque Mas tem esse ali, vídeo embaraçoso parece que tá bem- viralizou sendo bem e ele ganhou o vigiado. apelido de Homem Cobra na mídia russa. Só não entendi se é por causa do movimento ou do que ficou à mostra. Fuga de Alcatraz. Fuga de Alcatraz. Por anos, Alcatraz foi considerada a prisão mais segura do mundo, Olha aí. devido à sua Esse eu localização não sabia em uma dessa ilha cercada informação. pela gélida Baía de São Francisco. Mas essa crença foi abalada em uma manhã de junho de 1962, Não. quando os guardas descobriram que o assaltante armado Frank Morris e os irmãos ladrões de banco John e Clarence Anglin haviam escapado de suas celas. Caramba, O plano deles estava em gente. andamento desde dezembro de 61 e originalmente envolvia outro prisioneiro chamado Alan West. Os 4 homens passaram meses cavando pelos dutos de ventilação na parte de trás da Sim. cela, usando colheres de refeitório e uma furadeira improvisada, que eles fizeram com o motor de um aspirador Meu de pó. Deus, são A muito furadeira inteligentes só era essa galera usada que vai durante pra a hora da prisão, música inventa, diária viu? de Alcatraz. E Morris tocava músicas para abafar Pra o barulho da fingir. perfuração. Quando finalmente conseguiram Esperto. romper os dutos, eles criaram grades falsas de ventilação com papelão para disfarçar os buracos e descobriram que os seus túneis levavam a um corredor de serviço. Eles usaram esse espaço para construir uma jangada com 50 capas Caramba, de chuva gente, roubadas, construíram ainda a seladas com vapor jangada. quente de um cano quebrado. Esses E assim foram que concluíram a inteligentes. jangada, eles estavam prontos para escapar. Em 11 de junho, o grupo deixou cabeças de manequim de papel machê em suas camas, as quais eram feitas com papel higiênico e cabelo humano de verdade que roubaram da Caramba. barbearia. Então eles se espremeram pelos túneis, exceto Alan, que tentou reforçar a parede desmoronada ao redor da sua abertura de ventilação com cimento e descobriu que o material endureceu, tornando o túnel estreito demais para entrar. Vixe. Os outros 3 não hesitaram em deixá-lo para trás, já que conseguiram chegar Ficou ao corredor pra de serviço trás. e subir pelos canos, e depois acessar o telhado por um posto de ventilação. De lá, eles se esgueiraram até a costa, inflaram a jangada bombeando ar Minha através da sanfona de gente. Frank e se lançaram na água. Então nunca mais foram vistos. Quando os bonecos foram descobertos na manhã seguinte, iniciou-se uma enorme caçada humana, e 9 dias depois a polícia encontrou Acharam a partes da jangada. jangada em uma Gente, praia no eles continente. literalmente Mas fugiram da- inacreditavelmente os homens Eu tô nunca chocada, foram esse encontrados. aqui. O FBI Então isso continuou a mostra que não investigação existe até essa prisão tão 1979, segura assim. quando ficou determinado Era na que os ilha, fugitivos gente. provavelmente se afogaram na Baía de São Francisco. Será? Então o caso foi encerrado. Só que isso nunca foi provado. E os US Marshals se não nunca encontraram encerraram o nada, caso, será que o tubarão acreditando que comeu? há uma chance de eles terem escapado. O mandado de prisão expedido pelos Marshals não expira até 2030, quando todos terão pelo menos 100 anos de idade. A partir daí não poderão mais ser acusados pela Gente fuga. do Portanto, céu. se Morris ou os Eu irmãos tô Anglin muito chocada. sobreviveram e Será viveram que até eles uma estão idade vivos muito até avançada, hoje? eles ainda podem ter oportunidade de sair das sombras. E isso seria muito engraçado. Seria muito.
Escalando para a liberdade. Para a liberdade. Quando você era criança, olha aí o já próximo. tentou se apoiar Quem em duas nunca, paredes né? pra ver se conseguia escalar que nem o Jack Chan? Aham. Em 2023, o Olha, condenado gente. Danilo Cavalcante fez exatamente isso e Aonde? conseguiu escapar da prisão do condado de Chester, na Pensilvânia. O brasileiro foi condenado à prisão Ah, é um perpétua brasileiro, por homicídio, gente. mas depois de alguns dias Eu da sua acho que eu sentença, vi ele foi isso até um canto do aqui pátio no da prisão, jornal. apoiou as mãos e os pés em duas Não, paredes não sei. paralelas e começou a escalar até o Gente, telhado. ele com A partir certeza daí, faria foi tão ele simples fez- quanto pular uma ele faz cerca, parkour. antes que ele caísse do outro lado e fugisse a pé. Felizmente, ele foi Ah, eu acho capturado que eu 13 lembro dias disso. depois em South Coventry Township e transferido para o Centro Correcional Estadual de Green para cumprir o resto da pena. Mas Olha o aí, curioso botaram é ele que num essa lugar não é melhor, uma né? fuga única, porque apenas alguns meses antes, Sim. Igor Vidra Bolt escapou da prisão do condado de Chester exatamente Da da mesma mesma forma. forma? Igor era alpinista antes de ser preso por agressão, então escalar um muro não Caramba. foi um problema. Mas ao contrário de Danilo, ele foi visto e capturado apenas 5 minutos depois de pular a cerca. coitado Que Danilo. papelão. Coitado Depois não. desse incidente, Tá lá é porque tá consultores de merecendo. segurança foram contratados e mais arame farpado foi instalado para impedir que outros presos usassem a mesma gente. rota de fuga. Mas Danilo provou que as medidas não eram suficientes e assim que foi recapturado, a prisão finalmente Danilo não selou a teve abertura chance. que permitiu a saída deles. Pois é, se ele quiser tentar de novo, vai ter que ser mais criativo. Verdade. Nanico Fujão. Nanico Fujão. Com um apelido que pode ser traduzido como Nanico, pode ser surpreendente que El Chapo seja considerado um dos chefões do crime mais temidos do mundo. É. Mas desde que começou a comandar o cartel de Sinaloa no México, na década de 80, acredita-se que Joaquim Guzmán tenha faturado mais de 12 bilhões de dólares, Nossa. cometendo quase todo tipo de crime que você pode imaginar. Poxa. Isso atraiu muita atenção da polícia. E a primeira prisão de El Chapo ocorreu em 1993, depois que um arcebispo foi Não tinha vítima nem de um nascido. tiroteio entre cartéis. Ele foi condenado a 20 anos na prisão de Puente Grande, a qual era considerada impossível de fugir. Só que em 2001 ele escapou subornando guardas para que abrissem sua cela e o levassem para liberdade em um carrinho de Olha aí, lavanderia. sempre, né, tem um 78 suborno. pessoas foram subornadas, o que Não é custou coisa El de filme, Chapo não, cerca de existe na 2 vida milhões e meio real, de viu? dólares. Mas então ele conseguiu a liberdade e continuou a comandar violentamente o cartel de Sinaloa, até ser preso de novo em 2014. Ele foi colocado em confinamento solitário com vigilância 24 horas Puxa. na penitenciária federal de Altiplano, com apenas 1 hora de exposição ao ar livre por dia. Era incrivelmente seguro. E separado, Mas em 11 né, de dos julho outros de 2015, presos. o cara parece simplesmente ter evaporado depois de ir pro banho. Não. Ele, assim mesmo, com toda essa vigilância, ele conseguiu escapar. Então ele abriu um buraco e ninguém viu. Só que Chapo não era mágico, e quando os guardas perceberam que ele tinha escapado, Eu tô dizendo descobriram que ele uma escada abriu escondida abaixo do buraco. chuveiro, que levava a um túnel de mais de Gente 1.300 do metros, céu, o qual foi cavaram. construído pelo cartel bem debaixo dos seus narizes O durante cartel meses. construiu. Esse ainda é o túnel de fuga mais longo já descoberto, e por dentro era equipado com luzes, dutos de ar e uma motocicleta, para Até tornar uma a fuga moto mais pra rápida. o El túnel Chapo ligava não o chuveiro cansar. de Chapo a um canteiro de obras em Santa Juanita, e Caramba, foi assim gente, que o baixinho que conseguiu doido. escapar e fugir. Mas, infelizmente, para ele, a operação de busca foi enorme. Então, ele foi capturado na De cidade novo, litorânea de terceira Los Motes vez. 6 meses depois. Dessa vez, o governo mexicano concordou em extraditar Chapo para os Estados Unidos. E ele cumpre prisão perpétua na prisão de segurança máxima mais Puxa. segura dos Estados Unidos, a ADX ferrou. Florence. Ele está preso em uma solitária de apenas 1,80 por 13,70. Uou. Então, parece que dessa vez ele vai ficar preso para parece sempre. que Mas eu não ficaria os muito Estados convencido Unidos disso. deu um Esse jeito nanico nisso, já né? nos mostrou que consegue. Fuga por amor. Fuga por amor. Olha, tem paixão no A meio. maioria aqui. das pessoas foge da prisão em busca de liberdade, Uhum. mas Stephen J. Russell é um vigarista que escapou 4 vezes por um motivo bem mais nobre, o amor. Oh, que fofo. Enquanto Será cumpria que foi a pena por fofo? fraude por uma fuga anterior em 1995, Sim. Stephen conheceu um colega de cela chamado Philip Morris e Olha se aí. apaixonou imediatamente por ele. Mas Hã? depois da libertação dos dois, Eu achei que a naquele mulher mesmo tava do ano, lado de fora, Stephen se gente. meteu em outra encrenca ao desviar $800 mil de um plano de saúde para presentear Philip. Olha Ele aí. foi preso de novo em 1996 e No ano sentenciado a seguinte. 45 anos de prisão, com fiança estipulada em $900 mil. Mas o seu amor não tinha limites, e ele escapou ligando pro cartório do distrito e se passando pelo juiz, reduzindo sua fiança para apenas Gente, 45 mil. Isso como permitiu que um assim? cúmplice o libertasse sob fiança. Mas após 3 dias de liberdade, as autoridades perceberam o que ele tinha feito e o encontraram, antes de levá-lo à penitenciária de segurança máxima de Estelle, no Texas. Ele ficou lá
lá por 5 meses, até que se entediou e decidiu escapar de novo com um plano ainda mais criativo. Gente, as pessoas têm... É porque tem muito tempo pra pensar, só pode. Que se pareciam com um macacão de prisioneiro. Então ele usou uma bacia com água e canetas marcadoras para atingir o seu macacão de verde. Depois, enquanto a recepcionista da prisão estava ocupada no telefone, ele simplesmente saiu sem ser visto e foi se encontrar com Philip em Biloxi, ele conseguiu no Mississippi. sair, né, Mas, gente? infelizmente, ele não manteve a discrição e foi preso de novo depois de se passar por um milionário para conseguir de maneira fraudulenta um empréstimo de $75 mil em um banco em Dallas. Mas nessa altura, a prisão era praticamente uma creche para ele. Ele brincava com todo mundo. Ele começou seu golpe mais longo até então, convencendo a prisão de que ele tinha AIDS. Ele emagreceu tomando laxantes e adulterou seus registros médicos nas máquinas de escrever da prisão. Isso convenceu as autoridades de que ele estava morrendo. Então o transferiram para um asilo de segurança mínima. Lá ele se passou pelo seu próprio médico ao telefone e falou à prisão que, infelizmente, Steven Russell tinha falecido. Não tem limite. Eles acreditaram. E de lá ele pôde sair pela porta rumo à liberdade. Mas em certo momento as autoridades falaram com o asilo e quando explicaram que Steven ainda estava vivo, a polícia soube exatamente onde encontrá-lo. Como era de se esperar, Steven havia voltado direto para Philip. Então ele foi prontamente encontrado e preso, antes de ser sentenciado a 144 anos de confinamento solitário por suas constantes tentativas de fugir. Tragicamente, ele só foi capturado porque simplesmente não conseguia ficar longe do amor da sua vida. Mas depois de passar 26 anos em confinamento solitário, ele ganhou liberdade condicional e em 2024 se reuniu permanentemente com Philip. Quer dizer, se ele não voltar a se meter em encrencas. Mas por enquanto é um final feliz. Suporte aéreo. Ninguém é mais gangster do que Michel Vaujour, um assaltante de bancos francês de 74 anos, que passou 27 anos da sua vida na prisão. Com 6 fugas da prisão no seu currículo, Michel é um veterano experiente em escapar, mas o seu maior feito só foi possível com a ajuda da sua amada esposa Nadine. Em 1986, Michel cumpriu uma sentença de 18 anos na prisão de Santé, em Paris, por roubo à mão armada. Mas desde 1983, Nadine vinha fazendo aulas de voo para conseguir uma licença de piloto de helicóptero, como parte de um plano elaborado para libertá-lo. Assim cada história mais surpreendente que a outra. 26 de maio e alugou um helicóptero no aeroporto de Paris para voar até a prisão. Quando Nadine se aproximou, Michel conseguiu chegar ao telhado da prisão, primeiro pedindo a um guarda para o deixar sair da cela para se exercitar e depois ameaçando-os com frutas que ele pintou para parecerem granadas. Assim que chegou ao telhado, Nadine baixou uma escada de corda e o casal literalmente foi em direção ao pôr do sol. Mas essa história de amor não tem um final feliz, porque depois de 4 meses foragidos, os dois foram capturados e presos por sua tentativa de fuga. E ela foi presa agora também, ela não estava na prisão. Inacreditavelmente, Michel não é o único condenado que tentou escapar de helicóptero. Em 2013, Benjamin Rodon Barbeau e Dani Acho que de helicóptero dá muito spoiler, né? Dá muito. De Cerveron, em Quebec, de helicóptero. 2 cúmplices do lado de fora fretaram um helicóptero e forçaram o piloto a sobrevoar a prisão. Coitado do piloto, tinha nada a ver com a história. Corda e os 2 presos se penduraram nela. Que helicóptero faz muito barulho, né? Eita, misericórdia. Embora a fuga pareça impressionante, não foi assim a coisa mais discreta. Não foi por isso que eu falo que não é discreto. Seguiram o helicóptero e prenderam os fugitivos quando ele pousou. Então nem Michel nem os presos canadenses tiveram sucesso. E os helicópteros, no fim das contas, não foram assim tão úteis. Vestido de mulher. As mulheres fazem parecer fácil andar de salto. Ai, gente, não é fácil, né? Dói muito o pé. E Ronaldo Silva descobriu isso da pior maneira possível quando seu andar trêmulo frustrou a sua fuga da prisão. Em 2012, ele aguardava um julgamento por tráfico de substâncias ilícitas, quando, sem sucesso, tentou fugir da prisão. Ele foi recapturado e colocado de volta atrás das grades. Então ele decidiu mudar de tática, passando da força bruta pra beleza. Ele combinou com a esposa para que o visitasse. Enquanto ela estava lá, encontraram um canto tranquilo para trocar de roupa secretamente. Ela saiu usando sua bermuda e em troca ele recebeu o vestido, sutiã, sapatos de salto alto e uma peruca. Ronaldo já havia se depilado e se maquiado antes da visita. Assim, depois que a esposa saiu, ele pôde sair da prisão sem problemas fingindo ser uma mulher. Ele conseguiu passar pelos portões, mas enquanto cambaleava no salto alto, por que não levou uma rasteira? Ele imediatamente suspeitou que ele fosse um fugitivo. Hold up!
Wait a minute. Esse aqui foi muito engraçado. Então denunciaram Ronaldo e a polícia o prendeu em uma Olá, parada de ônibus Ronaldo. próxima e o levou direto de volta à prisão. A E aí, fuga deve ter criativa levado foi um o salto fracasso mais total, alto pra mas ele. o que é mais Olha a engraçado cara dele. é que ele teve que tirar outra foto de prisioneiro com Olha disfarce, aí. nos proporcionando essa incrível imagem Ficou de um lindo. criminoso descontente vestido de mulher. Mas e aí, você acha que ele ficou bonito ou não? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Então, se tu gostou, já vai deixando seu like, inscreva-se aí no canal e ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos rumo a 30 mil inscritos. Conto com cada um de vocês. Fui, será que amanhã? Tchau, obrigado, beijo!